Efésios capítulo 4. Você já sabe, né? Do versículo 7 ao versículo 16. Assim diz o Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher a todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Amém. Meus irmãos, a partir de agora nós iremos considerar, na verdade ainda do mesmo assunto, vocês sabem disso, mas a partir de agora vamos considerar uma outra questão sobre a cessação desses dons revelacionais. Quero que você observe, e aqui deixe-me contextualizar brevemente aqueles que estão um pouquinho por fora. O texto fala dessa entrega dos dons que Cristo concedeu à sua igreja por meio do seu Santo Espírito. Ouvimos já o Senhor falar, do versículo 7 a 10, que por ocasião da sua ascensão, da ascensão do Senhor Jesus Cristo, depois de ter sido assunto aos céus, à destra do Pai, no envio do Espírito Santo, ele concedeu dons à sua igreja. E esses dons, eles foram variados, são muitos, aqui não há uma lista que é exaustiva, nem mesmo as outras demais listas que aparecem na palavra de Deus, como em Romanos, pelos Coríntios, não tem o caráter, a intenção de ser exaustiva, mas são mencionados alguns dons aqui que o Espírito Santo, Deus, Cristo, por meio do Espírito Santo, concedeu ao seu povo. E nesse texto também, e nós veremos isso, se Deus nos permitir, no próximo dia do Senhor, ou então depois, eles têm um propósito, eles têm um objetivo. Em síntese, é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, é para o bem da igreja do Senhor. Isso você vê claramente a partir do versículo 12 em diante. O nosso foco tem sido no versículo 11 acerca dos dons, pelo menos alguns aqui, que ele concedeu ao seu povo. E antes de falar de cada um deles, nós temos visto aqui o pano de fundo acerca do caráter dos dons revelacionais, a sua natureza e o seu propósito. Dito isso, a partir de agora eu quero considerar com vocês uma questão importantíssima que também lança luz para nós entendermos a diferença que há entre alguns dons e outros dons. Nesse caso, por que alguns dons nós tratamos e consideramos, à luz da palavra de Deus, como dons revelacionais, ou também assim dito, de caráter temporário, para um momento específico da igreja. E uma razão para isso, meus irmãos, se encontra numa evidência relativa ao declínio desses dons revelacionais na própria era do Novo Testamento. Isso pode ser visto especialmente entre os primeiros escritos do apóstolo Paulo e os seus últimos escritos. O interesse do apóstolo Paulo nos dons revelacionais, que proveram a fundação da igreja no novo pacto, é de fato plenamente evidente. Esse interesse pessoal do apóstolo sublinha a significação desse testemunho nessa área. E aí você vê o apóstolo Paulo dando uma atenção significativa a esses dons em algumas cartas. Primeiro, veja isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. 1 aos Tessalonicenses 5, 20. Abra sua Bíblia. Quer dizer, passe para lá, né? Você já estava com ela aberta. 1 Tessalonicenses 5, 20. Veja o que é dito.
Paulo diz: não desprezeis as profecias. A primeira carta do apóstolo Paulo aqui, na verdade, a primeira carta à igreja tessalônica, e como alguns estudiosos entendem, muito provavelmente foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. E aqui não é nenhuma surpresa encontrar nessa carta uma exortação do apóstolo, uma exortação apostólica, para que a igreja não despreze as profecias. Em outras palavras, estamos falando de um contexto aqui em que elas estavam sendo altamente vistas na igreja. Isso aqui é o início do ministério do apóstolo Paulo. Por exemplo, uma outra carta que você consegue também ver isso é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Veja isso, Romanos 12, versículo 5. Uma outra carta também que foi escrita mais para o começo do seu ministério, em comparação às demais, as últimas, melhor dizendo. Romanos 12, versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ele segue: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé. Ou então, também, uma outra carta que trata desse assunto é 1 Coríntios. 1 Coríntios, fala capítulo 12. Capítulo 12, 1 Coríntios. Versículo 9 e 10. A outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Ou seja, nessas cartas, de maneira muito clara, o apóstolo Paulo menciona assim aqui dons revelacionais, e o que aparece frequentemente em cada uma delas é o dom de profecia, além de outros também que são citados. E repito, isso não seria algo de se causar estranheza, admiração, uma vez estamos falando num período em que elas estão, de fato, acontecendo, e acontecendo com uma grande quantidade, estão sendo vistas de maneira muito abundante ali na igreja. Lembre-se que passaram-se 400 anos de silêncio entre o último profeta do Antigo Testamento até chegar esse período revelacional aqui, um novo período revelacional. Às vezes as pessoas esquecem disso, mas entre a história que se encerra do Antigo Testamento até o início dos relatos ali com João Batista, por exemplo, o último profeta da Antiga Aliança, passaram-se em torno disso, de 400 anos, 4 séculos, sem o Senhor Deus dar trazer novas revelações ao seu povo. E uma vez que você chega ao período em que o seu filho seria ali enviado, obviamente o que você espera é que nesse período o Senhor iria trazer mais novas revelações ao seu povo. E não apenas trazer mais novas revelações, mas isso seria de um caráter ainda mais abundante, ainda mais expressivo, porque é um momento singular, é um momento ímpar na história da revelação. O próprio Deus encarnado estaria aqui nessa terra, conosco, com o seu povo, com os homens de forma geral. Então, nesse período, certamente seria um período de mais abundância ainda em termos de caráter revelacional. Como nós sabemos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, essa que eu acabei de citar por último aqui, Paulo ele oferece uma discussão ainda mais completa acerca do uso desses dons. Ele fala de dons de línguas, de dons de profecia. Nosso ponto nem é aprofundar a questão das línguas, não nesse período aqui. Mas ele tece isso, ele fala de forma bem trabalhada nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios. Por que eu estou pontuando isso? Porque isso é inegável. De forma alguma, aqueles que defendem a cessação de dons revelacionais estão fechando os olhos para esses textos, estão riscando de sua Bíblia, estão recortando o texto e jogando fora no lixo. Jamais. Jamais. Mas reconhecem e veem que o Senhor Deus falou por mais de uma vez, e até, como acabei de citar,
3 capítulos da primeira carta aos Coríntios, aprofundando e detalhando, por exemplo, o propósito e a funcionalidade desses dons ali na igreja de Corinto. Isso é óbvio, irmãos, para nós. Veja, por exemplo, o que Paulo diz aí em 1 Coríntios, capítulo 14, veja, você tem uma ideia disso, 1 Coríntios 14, versículo 29, até o versículo 33. Veja como ele regulamenta aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o uso desses dons. Tem uma ideia disso, dessa regulamentação. Do 29 ao 33, capítulo 14, 1 Coríntios. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro em que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Veja, regulamentações específicas para esses dons. Ele mesmo declara acerca de si mesmo, veja isso no versículo 18 desse capítulo. Versículo 18 desse capítulo 14. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. O próprio apóstolo Paulo diz aqui, ele declara ser um possuidor do dom de línguas. Observe, o interesse do apóstolo no papel desses dons particulares assume agora uma reviravolta importantíssima quando você observa outras cartas que são, em comparação a essas, escritas mais para frente. Mais para frente do seu ministério, mais para o final do seu ministério. Um exemplo disso nós temos ouvido em Efésios. Volte para Efésios agora. Efésios, capítulo de número 2. Veja o que o apóstolo Paulo diz acerca desses dons, ofícios aqui de apóstolos e profetas. Ele os considera, versículo 20, Efésios 2, 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Ele se refere a apóstolos e profetas como dons, ofícios que fazem parte de um fundamento sobre o qual a igreja está construída. Irmãos, eu já falei isso outras vezes nesses sermões aqui, e eu não sei se você ainda captou a força que tem esse texto quanto a isso. Se você não entender de uma outra maneira que não seja essa, você se perdeu completamente na interpretação desse texto. Ou seja, se você não entender que um fundamento é algo, a imagem que Paulo usa é algo que é colocado no início de uma construção, e uma vez colocado nisso a construção, não há mais necessidade de se recolocar o fundamento, você perdeu de vista o propósito desses dons, desses ofícios. Se você crê na continuidade de apóstolos e profetas em nossos dias, você está dizendo necessariamente que o fundamento não foi posto. Mas se eles são um fundamento, e a Bíblia afirma que eles são um fundamento, eles já estão colocados. E todo o resto é construído sobre este fundamento. Sobre este fundamento. Veja como Paulo, aqui em Efésios, lembre-se que nessa carta, ele está aprofundando a doutrina da igreja, com toda a liberdade aqui usada por Deus, inspirado pelo Senhor, esse escrito. Ele está aprofundando a doutrina da igreja, e quando ele aprofunda a doutrina da igreja, esse tratado eclesiológico, por assim dizer, ele deixa muito evidente para os Efésios e para nós qual é o caráter, qual é o propósito dos dons de apóstolos e profetas. Veja como ele faz uma referência também a esse caráter revelacional no capítulo 3, que nós também já vimos. Veja o capítulo 3 de Efésios, versículo 5. Ele diz, a partir do versículo 4, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Mais uma vez, revelação atrelada aqui ao ofício, aos dons de apóstolo e profeta. E em seguida, ele fala no capítulo 4, que é o nosso texto, versículo 11, que Cristo designou apóstolos e profetas, juntamente com os evangelistas e pastores e mestres. Enquanto esses ofícios particulares são vistos ainda em funcionamento na igreja,
estão sendo apresentados como que fornecendo um fundamento da revelação sobre o qual a igreja como um todo pode ser edificada. Entretanto, o nível de interesse nos dons de línguas, por exemplo, e profecia, sofre um dramático declínio nos últimos escritos do apóstolo Paulo. Em sua primeira carta a Timóteo, comece a perceber isso. O dom de profecia nem é mencionado, exceto em referência à profecia que fora pronunciada inicialmente por ocasião, no tempo da ordenação do próprio Timóteo. Ele fala sobre isso, veja lá, 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Timóteo 1, 18, veja. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Agora o capítulo 4, versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Veja, uma carta que é importantíssima, essa carta a Timóteo, ao pastor Timóteo, que é um dos últimos escritos do apóstolo Paulo em comparação com aqueles primeiros. Paulo aqui, quando menciona o dom de profecia, a profecia ele se refere a um tempo no passado. Já havia acontecido com relação a Timóteo. Os dons, por exemplo, de línguas e profecia, não são em parte alguma mencionados na carta a Tito e em 2 Timóteo, que é ainda posterior, exceto para a menção das revelações proféticas constituindo as escrituras do antigo pacto, como nós já lemos aqui um texto bastante conhecido, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que fala que a Escritura Sagrada ela é inspirada por Deus e útil. Com exceção disso, você não vai ter menção em Tito ou em 2 Timóteo com relação a dons revelacionais. E a pergunta que você deve fazer diante dessas evidências: o que foi que aconteceu? Devemos concluir que esses dons relativos à nova revelação ainda estavam funcionando amplamente nesse período tardio da era apostólica, visto que não existe mandamento proibitivo impedindo que os mesmos funcionassem? Precisamente o oposto é o caso, meus irmãos. Particularmente à luz das extensas orientações do apóstolo Paulo relativas a um fenômeno que pudesse apropriadamente substituir a infindável continuação desses dons revelacionais. Nas últimas cartas a Timóteo e a Tito, Paulo emprega uma série de frases sublinhando a importância de se manter a sã doutrina que lhes fora comunicada. Tito é informado de que um presbítero na igreja de Creta ali deve reter firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar a sã doutrina, como para convencer os que contradizem. Você pode ver isso em Tito 1,9. Tito 1,9. Os desviados devem ser repreendidos energicamente, ainda Tito 1, versículo 13, para que sejam sãos na fé. Atente-se a isso, sãos na fé. Tito mesmo, ele é encarregado de ensinar o que convém à sã doutrina, no capítulo 2, versículo 1 de Tito. De uma maneira mais enérgica, o jovem Timóteo é incumbido a conservar o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus, 2 Timóteo 1,13. E no versículo 14, ele é dito que ele deve guardar o bom depósito que lhe havia sido confiado, referindo-se às doutrinas que lhes haviam sido ensinadas. Ou seja, veja, Paulo, ele aqui, entendendo esse desenvolvimento da revelação, veja como a estrutura é muito clara. Paulo é a primeira geração. Ele admoesta a Timóteo, que é a segunda geração, a depositar a confiança em homens confiáveis, a terceira geração. Paulo admoesta a Timóteo, segunda geração, que ele faça isso para com a terceira geração. E que esses
essa terceira geração pudesse também ensinar a outros, ou seja, uma quarta geração, os mesmos ensinamentos que ele havia recebido do apóstolo. Veja aí 2 Timóteo 2:2. 2 a Timóteo 2:2. Eu não sei se você está acompanhando isso, se está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, mas vou tentar sintetizar esse pensamento. 2 Timóteo 2:2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Percebe o fluxo? De Paulo para Timóteo, de Timóteo para uma outra geração de pastores, e dessa geração de pastores para outra geração de pastores. O que é que ele deveria fazer, Timóteo? O que ele recebeu de Paulo, o bom depósito, o ensino da revelação da palavra de Deus ali, entregar a outros pastores, ensinar a outros, que ensinariam a outros, e assim de forma subsequente. Essa seria a norma. Esse seria o padrão. Paulo não fala de Timóteo estar esperando por novas revelações, não pede que ele aguarde por isso, mas o instrui a guardar o que ele aprendeu e repassar o que ele aprendeu. E assim sucessivamente. Esse é o ensino. Timóteo, ele deveria se revelar um bom obreiro, que manejava bem a palavra da verdade, como diz Paulo em 2 Timóteo 2,15. Ele deveria ter cuidado com homens que, no tocante à fé, são réprobos, no capítulo 3, versículo 8 de 2 Timóteo. Ao refletir sobre a proximidade de seu fim, Paulo enfatiza que ele mesmo, Paulo, 2 Timóteo 4,7, ele mesmo guardara a fé. Meus irmãos, essas muitas referências a um corpo estabelecido de doutrina, em 2 Timóteo e Tito, apontam para uma circunstância diferente daquela que for expressa nos primeiros escritos do apóstolo Paulo. A completa ausência de referência aos dons de profecia e línguas nessas últimas cartas se contrasta radicalmente com a circunstância prevalecente na correspondência inicial para com as igrejas de Tessalônica, Corinto e Roma. Claramente você percebe o contraste aqui entre os primeiros escritos do apóstolo Paulo e os seus últimos escritos. Agora, nesse final aqui do seu ministério, caminhando para esse final, o apóstolo está preocupado em fazer provisão para a necessidade contínua da verdade na igreja no futuro. Juntamente com os demais apóstolos, ele logo partiria. Ele localiza a provisão divina para o futuro, não um avanço da experiência dos dons especiais de línguas e profecia, mas a revelação estabelecida que fora providenciada durante os anos da era apostólica. Existe o depósito da verdade, existe a sã doutrina, existe a tradição, existe a fé, não como os papistas ensinam, existe a mensagem fidedigna. Isso não equivale a dizer que não havia qualquer consciência anterior de um depósito de fé, um corpo de doutrinas para ser crido, pois podemos encontrar referências a esse tipo de fenômeno nos primeiros escritos do apóstolo Paulo. Ele fala isso, em 2 Tessalonicenses 2,15, no capítulo 3, versículo 6, mas o termo aqui, meus irmãos, a suficiência de uma tradição, de um corpo doutrinário, do ensino que havia sido recebido, só veio no final da era apostólica. Por isso a sua ênfase aqui, guarda o depósito, guarda este ensino e repassa para os demais. Toda essa evidência aponta para a formação de um corpo de verdade reconhecido como oriundo da revelação de Deus. Esse material revelacional, meus irmãos, proveria a interpretação necessária para a igreja entender adequadamente os eventos da redenção associados com a vinda de Cristo a este mundo. Antes que quaisquer escrituras inspiradas do novo pacto fossem fornecidas à igreja, os dons revelacionais de profecia e línguas estavam extensivamente em vigor. Em parte, como a expressão da plenitude das bênçãos do Espírito de Deus, como fora derramado na era do novo pacto. E em parte como uma experiência destinada a satisfazer a necessidade da igreja para a compreensão revelacional do novo dia que ora se iniciava até que as escrituras do Novo Testamento, do Novo Pacto, fossem formadas. Esses dons de revelação, a princípio, estavam em abundante manifestação na igreja, mas a ênfase do apóstolo Paulo, no final da sua vida, sobre a importância de se manter firme a doutrina, a tradição, a fé que fora revelada, fornece um quadro totalmente diferente. Um processo havia sido completado.
uma era chegara ao fim. A igreja não esperaria que novas revelações continuassem para sempre a interpretar a significação da vinda de Cristo ao mundo. Aliás, o corpo de doutrina recebido através da revelação se tornaria o guia para a vida da igreja do novo pacto. É por isso que eu já disse aqui, acho que no domingo passado, esse fato, já citei isso como uma evidência. Veja que quando Paulo escreve 1 Timóteo, e Tito também, em 2 Timóteo, ele não fala, por exemplo, 1 Timóteo, pensando em 1 Timóteo aqui, ele não cita ali o ofício apostólico, o ofício de profeta, o ofício de evangelista, como algo que deveria ser buscado e observado na igreja para alguém ser eleito, escolhido no meio da igreja. Ele não faz isso. O que ele descreve? Quais são os ofícios que permanecem? Em síntese, presbiterato e diaconato. Por quê? Estamos falando de um progresso revelacional, irmãos. Um período de um fim de uma era, que ele está escrevendo, pensando aqui com vistas à continuidade da igreja sem os apóstolos, sem nova revelação, com o cânon fechado. Então, com o cânon fechado, com a revelação encerrada, com as coisas tendo cessado, uma vez que isso aconteceria, o que iria permanecer? O cânon, a regra dada à igreja, a revelação escrita e preservada pelo Senhor Deus, pela sua providência, ao seu povo. E dentre essas coisas, homens eleitos pela igreja para serem o modelo da igreja na preservação desta sã doutrina. O contraste é muito evidente aqui. É muito evidente. Veja como uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Não dá para você negar que no desenvolvimento da revelação, isto é, nos primeiros escritos do apóstolo Paulo, em comparação com os últimos, há um claro contraste entre uma ênfase, uma descrição mais detalhada, como é 1 Coríntios, em dons revelacionais, e os últimos escritos praticamente não mencionando mais isso e falando somente de ofícios e dons ordinários. Por quê? Porque Paulo está pensando no futuro. Depois dos apóstolos, a igreja sem os apóstolos. Essa é uma das razões porque há tanta confusão na igreja com relação à interpretação do texto bíblico, e não só com relação a esse assunto, mas a diversos assuntos. Há uma dificuldade das pessoas entenderem o progresso da revelação. Isso acontece principalmente com relação ao progresso da revelação do Antigo para o Novo Testamento. Há aqueles, em nossos dias, que veem uma quantidade muito grande de descontinuidade entre um testamento e outro. Olham para os dois e veem praticamente duas coisas substancialmente distintas, essencialmente distintas. Nós rejeitamos esse pensamento. Nós cremos que o Antigo e o Novo Testamento são essencialmente a mesma coisa, a mesma substância, a palavra divina inspirada do Senhor nosso Deus. E mesmo as descontinuidades, elas não mudam esse fato. Então veja, um problema com relação ao entender o progresso da revelação. Mas também há aqueles que têm dificuldade em entender o progresso da revelação dentro do próprio Novo Testamento. Olham para o livro de Atos dos Apóstolos, que sim, tem ensinamentos importantíssimos ali, mas observam algumas coisas acontecendo como se fossem essas coisas ordinárias para todos os períodos da história da igreja. Eu disse pela manhã que iria tocar nesse assunto, pelo menos pretendo falar aqui, ainda que brevemente. Se você parar para observar a forma como o livro de Atos dos Apóstolos está estruturado, e foi escrito por Lucas, ela segue exatamente o padrão que Cristo estabeleceu lá em Atos 1. E aí você vai conseguir compreender o porquê que Atos dos Apóstolos acontece o que acontece ali. Pelo menos é uma das formas de você conseguir entender isso. Antes de Cristo ser assunto aos céus, em Atos capítulo 1, ele mesmo disse que a sua palavra iria sair de Jerusalém, passar por Judéia e Samaria e chegar até os confins da terra. Se você observar a leitura de Atos dos Apóstolos, faça isso com cuidado, em meditação e oração, estudando a palavra de Deus, você observará que
o que se segue em Atos é exatamente o cumprimento da palavra de Cristo. Em Atos 2, eles estão onde? Em Jerusalém. E ali o Espírito Santo desce sobre eles. Há uma manifestação gloriosa e extraordinária e efusiva do derramar do Espírito Santo, cumprindo assim a profecia de Joel. Quando você vai para Atos capítulo 8, isso acontece entre os samaritanos. Entre os samaritanos. Dando assim continuidade à profecia de Cristo. Ou seja, não somente os judeus iriam experimentar do Espírito Santo de Deus, não apenas eles seriam salvos, convertidos a Cristo, mas também os samaritanos. Aqueles que os judeus consideravam como impuros, como não dignos, como a parte do povo de Deus. No capítulo 10, essa manifestação se dá com relação aos gentios, exemplificado no caso de Cornélio e da sua família, da sua casa. Atos 10. E também ocorre ali a manifestação do Espírito Santo sobre eles. E em Atos 19, os discípulos de João, lá em Éfeso, até os confins da terra. Não é à toa, meus irmãos. Não está acontecendo de maneira sem nenhum sentido, vagueando, não. Está se cumprindo a palavra de Cristo, e em cada estágio revelacional, isso está sendo demonstrado, o cumprimento da sua palavra, e isso é evidenciado por essas manifestações, confirmando assim a palavra como verdadeira. E a pergunta é, se isso aconteceu, se isso, a chancela já houve, qual necessidade haveria de continuidade, partindo, é claro, desse pressuposto? Uma vez que o livro de Atos dos Apóstolos já mostra que judeus, que samaritanos, que gentios e os confins da terra foram alcançados nesse sentido, tá? Ou seja, foram alvo da bênção do Senhor Deus, do derramado do Santo Espírito. Não há nenhuma necessidade de comprovação em nossos dias para isso. Deus já cumpriu. Deus já cumpriu isso. Mas veja, e aí que é o nosso ponto dessa noite para a gente trabalhar um pouco melhor. Algumas objeções que são suscitadas contra a cessação desse conceito, ou melhor, desse conceito de cessação da revelação. E aí eu sei que você vai pensar assim, eu imagino pelo menos, pastor, mas tem tantas objeções, é bem verdade, não dá para trabalhar todas elas aqui. Eu vou elencar algumas pelo menos, algumas objeções que são suscitadas contra o conceito da cessação da revelação. Meus irmãos, a palavra de Deus ao seu povo, a sua palavra final, como temos ouvido desde o início, ela se encontra na pessoa bendita do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. As explanações inspiradas da sua pessoa e obra, preservadas aqui nas Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento. Enquanto a maioria dos cristãos professos se sente muito à vontade, confessando a singularidade da pessoa de Cristo, muitos encontram dificuldade para aceitar o conceito de que não se deve esperar qualquer outra revelação como orientação para a sua vida, além daquela que se encontra na Sagrada Escritura. Essa é uma dificuldade sincera de muitas pessoas, eu entendo isso. Há vários crentes que têm dificuldade com isso. Dificuldade sincera. Eles olham, eles escutam esse ensino e dizem, eu não posso acreditar, eu não posso achar que hoje em dia não há mais novas revelações, que Deus não fale comigo de maneira pessoal e direta, sem ser pela sua palavra. Então, de fato, há sim crentes sinceros que trazem objeções sinceras, com dificuldade mesmo, sem maldade nesse sentido, eu digo. E algumas são levantadas. Uma delas, algumas objeções de caráter bíblico aqui, usando textos bíblicos. Primeiro, a objeção que é citada é com relação à ideia aqui de um fim da função dos dons revelacionais. Isso iria contradizer as exigências bíblicas específicas. Colocando de outra forma, como você pode falar, pastor, de uma finalização, de uma cessação dos dons revelacionais, qualquer dom que seja, se a própria Bíblia ela
dá ordens, ela traz exigências que parecem contrapor o que você está dizendo. Por exemplo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, que diz: não desprezeis as profecias. Como você pode combinar as duas coisas? Se Paulo está ordenando que a igreja tessalônica e todos nós, de forma geral, não venhamos a desprezar as profecias, como então, parte desse pressuposto, o argumento, podemos afirmar que cessou a uma exigência bíblica? Ou, por exemplo, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 39, não proibais o falar em línguas. E aí você pode se perguntar, quem presumiria se colocar em oposição contrária às ordenações inspiradas de Deus e afirmar às pessoas que não podem nem profetizar, nem falar em línguas? Quem seria ousado a esse ponto de dizer que não se pode, que não se deve seguir o que Deus está ordenando? Meus irmãos, com toda certeza, nenhum crente piedoso, fiel à palavra de Deus, pode se opor ao que Deus diz na sua santa revelação. Certamente que não faria sentido resistir aos mandamentos específicos da sua palavra, quando a intenção é afirmar que as Escrituras Sagradas contêm em si mesmas a plenitude e a finalidade da revelação divina. Ou seja, colocando isso de uma maneira mais clara, nenhum crente vai negar uma ordem, uma exigência da palavra de Deus. Não podemos fazer isso. É claro que não. Mas a questão que se levanta aqui não é se a profecia ou qualquer dom revelacional seria proibido pelos homens. Não é esse o ponto. Qualquer homem que queira proibir a execução, a obediência a um mandamento divino, ele está cometendo grave pecado contra Deus. Mas o ponto não é esse. Ao contrário, a questão é se os dons revelacionais foram levados já à sua plenitude e alcançaram o seu objetivo final no plano e propósito de Deus, da redenção. Meus irmãos, é um fato que não se pode negar que algumas ordenações divinas se limitaram ao povo de Deus para uma era particular e que de forma subsequente foram revisadas, modificadas ou mesmo canceladas. Um exemplo disso é com relação ao Antigo Testamento, não ele completo, é claro, nós não negamos a sua continuidade, na verdade, todo o Antigo Testamento, como eu tenho falado isso várias vezes aqui, é palavra de Deus e nesse sentido continua. Mas há claras ordens dadas no Antigo Testamento que não na sua literalidade, mas continuam em nossos dias, desde os dias de Cristo. Por exemplo, os sacrifícios, a lei cerimonial de Deus. E não há mandamentos claros com relação a isso? Não há exigências explícitas no Antigo Testamento para você sacrificar animais? Não há, por exemplo, de forma bem detalhada ali, como a Páscoa deveria ser feita, ou pensando em outras festividades, ou os salmos que nós cantamos, que também falam de holocaustos. Veja, há exigências explícitas no Antigo Testamento, que elas não mais são obedecidas por nós, literalmente falando, em todos os seus aspectos. Uma vez que alcançaram o seu cumprimento, chegaram ao seu objetivo, concluíram o seu propósito. Não é diferente com relação a alguns aspectos também no Novo Testamento. Há também coisas do Novo Testamento, alguns preceitos do Novo Testamento que não mais continuam. E eu vou dar um exemplo bem breve, teriam outros para dar, mas eu vou dar apenas esse, pelo menos esse, para você entender isso. Veja, por exemplo, com relação ao dom, ao ofício de apóstolo. Tem uma nessa tecla porque, mesmo entre aqueles que falam de dons revelacionais, via de regra, eles não vão defender uma continuidade do dom apostólico. Pelo menos nesse sentido, eles são cessacionistas, eles vão afirmar o ofício de apóstolo cessou. Então você tem um dom, um ofício atuando no Novo Testamento, que claramente já não mais continua em nossos dias, mesmo estando presente no Novo Testamento. Deixa eu colocar isso de forma mais clara ainda. Não é porque se encontra no Novo Testamento, acho que vai ficar mais claro se eu falar assim,
Não é porque se encontra no Antigo Testamento que significa que não tem mais validade. E não é que se encontra no Novo Testamento, porque se encontra lá, que necessariamente continua exatamente como estava acontecendo. Em outras palavras, não é simplesmente a posição daquilo que se encontra, ou seja, em qual testamento que se encontra, que vai definir a sua continuidade ou não, mas a sua natureza e o seu propósito. Sacrifícios continuam na nova aliança, mas não de forma literal, matando animais. Nós somos chamados pelo nosso Deus a apresentarmos a Ele sacrifício de louvor, de adoração a Ele. Nós chegamos a Deus por meio de Cristo, aquele que foi crucificado, que foi oferecido pelos nossos pecados. Então, continua sendo exigido por meio de sangue, o sangue já derramado de Cristo Jesus. Veja, os princípios disso permanecem, mas não a sua continuidade literal daquilo que foi ordenado no Antigo Testamento. Mas o ponto é, não é simplesmente a posição do mandamento, da exigência, que vai determinar isso. Quantas vezes a gente não escuta pessoas dizerem assim, você cita, por exemplo, um mandamento da lei de Deus lá no Antigo Testamento, o quarto, que é bastante atacado em nossos dias, e a pessoa fala, isso se encontra no Antigo Testamento. Dá até uma canseira você ouvir isso. Isso se encontra no Antigo Testamento. E aí você diz, sim, e daí? E daí se encontra no Antigo Testamento? Não significa que porque está lá, não tenha validade nos nossos dias. Semelhantemente, não é porque se encontra no Novo Testamento que você espera e já tem necessariamente uma garantia que isso permaneça literalmente em todos os aspectos em nossos dias. Isso por si só não é suficiente. Meus irmãos, é óbvio que uma vez que a profecia, a revelação, a nova revelação estava acontecendo na igreja primitiva, o apóstolo Paulo falasse sobre elas e ali estivesse exortando a igreja a ouvir, a obedecer, a serem estruturados e organizados de uma maneira a exercer esses dons da forma como Deus ordena. Como é que ele não iria fazer isso? Aqueles que apelam para esse tipo de argumento, eles também têm problema com relação, por exemplo, a você falar do que o Antigo Testamento prescreve acerca de como o tabernáculo, como o templo deveria ser feito. Tem lá prescrições detalhadas. Exemplo, você tem todos os detalhes de como o templo deveria ser feito. Pronto, porque você tem prescrições específicas, bem detalhadas, nós não podemos fechar os olhos para isso, e assim devemos construir os templos na nova aliança da mesma forma. Espero que você não diga assim, não, pastor, é claro que não, porque está no Antigo Testamento. Por favor. Você é um reformado. Você é um reformado, assim espera, você entende que há uma unidade da revelação. Por que você conclui que o templo na nova aliança, o lugar de culto, o lugar de oração, da reunião de oração do povo de Deus, a casa de oração do povo de Deus, a nova aliança, não precisa seguir exatamente os parâmetros, os detalhes do templo da antiga aliança ou do tabernáculo? Por que você chega a essa conclusão? Por causa do progresso da revelação. Por isso chega a essa conclusão. No progresso da revelação, isso já não mais continua. De forma semelhante. Não é porque tem de forma específica e detalhada os dons na carta aos Coríntios que você tem que dizer, por isso, basta dizer já que eles devem continuar. Como eu já ouvi de alguns, até li. Então vamos rasgar 3 capítulos inteiros pelos Coríntios e jogar fora, porque não mais tem dons de línguas e de profecia em nossos dias. Ora, quem disse isso? Nós não rasgamos os textos do Antigo Testamento que não mais têm continuidade literal em nossos dias, como sacrifícios. Nós aprendemos e tiramos esse texto dos seus princípios. Por exemplo, naquela maneira do Senhor Deus usar o apóstolo Paulo de forma inspirada ali e instruir acerca do culto, há vários princípios de como o culto deve ser. O principal deles, o que Paulo está ensinando ali à igreja de Corinto? O principal, o culto, igreja de Corinto, parafraseando o apóstolo Paulo, não será como vocês desejam, não será como vocês querem, o culto será como Deus ordena.
com ordem e decência. Há um padrão divino. Vocês devem seguir o padrão divino. Naquela ocasião, haviam dons ainda em permanência na igreja, continuando na igreja. E assim o culto será feito de acordo, ou melhor dizendo, esses dons estarão conforme, dentro deste culto, sendo regulados. Mas uma vez que esses dons cessaram, você não joga o texto fora, por quê? Claro que não, primeiro porque é inspirado, claro. Mas não só por isso, mas eu digo, porque mesmo que não tenha a continuidade dos dons, os seus princípios que fundamentam a regulação desses dons, eles permanecem, são de caráter eterno. De caráter eterno. Porque são a palavra de Deus. Quem argumenta dessa forma deveria ser consistente e dizer, então um pastor não pode pregar, por exemplo, nos textos do Êxodo, que falam ali das vestes do sacerdote. Não pode pregar. Uma vez que na nova aliança, o ministro da palavra dos sacramentos, ele não precisa usar uma veste específica. Isso não é determinado na nova aliança. Não há uma veste que o pastor tem que usar, tem que ser essa, como havia na antiga aliança. As vestes sacerdotais de Arão e de seus filhos. Então o pastor não vai pregar nesse texto. Por quê? Porque ele não vai usar uma veste específica. Veja o absurdo que é esse tipo de raciocínio. Não, ele vai pregar, ele vai ensinar a igreja, vai mostrar os princípios que fundamentam a prática daquela observância, daquela ordem do Senhor, que envolve a solenidade, santidade, reverência, entre outras coisas, um padrão para os fiéis e assim por diante. Tudo ali sendo ensinado nas vestes sacerdotais. Claro, tendo como alvo principal a pessoa e a obra de Cristo, visto essas vestes. Percebe? O quão absurdo é dizer isso, o raciocínio é falacioso. Não, nós não rejeitamos nenhum desses textos que falam, que dão detalhes, que dão exortações e ordens acerca dos dons revelacionais. Nós apenas os lemos como lemos qualquer texto da palavra de Deus, à luz do seu contexto imediato e total da Sagrada Escritura. É assim que fazemos. Meus irmãos, os elementos próprios para se cultuar a Deus, eles devem estar limitados por aqueles exercícios recomendados em sua palavra, já que todos os homens, nenhum homem, na verdade, tem direito de inventar seu próprio modo de aproximar-se do Deus Todo-Poderoso. Veja, e aqui eu vou só tocar en passant, porque como eu disse, não é meu ponto maior falar disso, mas vejamos a questão do dom de línguas em nossos dias. E aqui eu estou falando do contexto pentecostal. Eu sei que você pode pensar assim, mas também tem aqueles que defendem um dom de línguas realmente de idiomas estrangeiros. Eu não vou tocar nesse ponto agora. Apenas para dar um exemplo aqui com relação ao suposto dom de línguas meio pentecostal. Se você já foi a uma igreja pentecostal, já frequentou e viu ali a prática desse suposto dom estar acontecendo, o exercício dele ali, você deve ter percebido que não há uma submissão ao que o apóstolo Paulo ordena em 1 Coríntios de como o dom deveria ser exercido. Em outras palavras, a prática desses dons, desse dom nesse caso aqui, ela acontece fora da regulamentação. Fora da regulamentação. E eu sou convencido piamente disso, de que se eles colocarem as ordens apostólicas sobre o suposto dom que eles alegam ter, o dom não permanece. Ou, no caso, o suposto dom, ele evapora. Quer ver um exemplo disso? Se pudesse, num contexto pentecostal, falar em línguas somente quando houvesse alguém para interpretar, você acha mesmo que haveria a bagunça que há em nossos dias? Claro que não. Mas como é que acontece? As pessoas, via de regra, as pessoas começam a falar, e um vai falando
não após o outro, mas um juntamente com o outro, e vira uma loucura completa, e aí um está falando uma coisa aqui, outro está falando outra coisa ali, e isso vai o culto inteiro e as coisas... Você diga, não, mas você está falando um contexto mais semelhante a um hospício, que a maioria, ou pelo menos boa parte. Mas dificilmente você foge desse padrão. Ou seja, a falta do se coadunar as ordenanças apostólicas, o padrão apostólico. Eles funcionam, esses dons, à margem da ordem apostólica. E por isso eles podem, nesse caso supostamente, de novo digo, serem vistos aí em nossos dias, mas vistos nesses lugares. Mas veja, coloque as prescrições apostólicas sobre eles e veja se permanece de pé. Veja se permanece de pé. É um teste muito fácil. Se você crê que o dom está em vigor, está ainda em nossos dias, tem que seguir um padrão apostólico. Tem que seguir. E seguindo o padrão apostólico, vejamos se permanece de pé. Porque se de fato for um dom de Deus, coisa que eu já tenho argumentado desde o início, creio que cessou, mas se fosse um dom de Deus, certamente não teria nenhum problema de se estar ajustado ao padrão da palavra de Deus. Pelo contrário, iria fazer isso sem nenhum tipo de problema. O problema mesmo é porque eles tentam existir sem essa regulamentação. E assim provam, por sua própria prática, a sua inexistência, a sua invenção. Eu fico imaginando aqueles que creem em nossos dias, por exemplo, em profecias, em novas revelações. Aqui, não apenas preditiva, não apenas prevendo o futuro, mas também o próprio conteúdo do profeta ser inspirado por Deus, como era na antiga e no início da nova aliança. Já para pensar sobre isso? Porque quando a gente pensa de como a igreja primitiva ela ali se reunia, imagine, por exemplo, Corinto, ali no início ainda da igreja primitiva. Paulo orienta aqui, como vimos de maneira superficial, ainda que superficial, como o dom deveria ser usado. Temos um período em que a pregação da palavra ela ocorria sim, mas havia ainda o espaço para esses momentos durante o culto, onde um profeta falaria, inspirado por Deus. Veja, se nós temos ainda a continuidade desse dom profético, então, para sermos consistentes, temos que afirmar que, em nossos dias, é possível, ainda que você diga, isso é muito complicado de fazer, eu creio, mas tem suas dificuldades. Ok, mas você tem que afirmar que é possível, durante um culto, como está acontecendo aqui agora e como já aconteceu pela manhã, alguém que seja reconhecido como possuidor deste dom, falar durante o culto. Se levantar da sua cadeira, do seu banco e falar, assim diz o Senhor. Em outras palavras aqui, não apenas os elementos de culto que nós conhecemos sendo executados domingo após domingo, mas deveríamos também ter espaço, pelo menos o espaço, para a prática desses dons revelacionais também em nossos dias. Isso deveria acontecer. Mas é impressionante, aqui realmente estou falando em questões práticas, tá, irmãos? Como os que alegam falar de continuidade de dons revelacionais, aqui no caso da profecia, normalmente querem defender isso, aqui eu estou falando daqueles que querem defender em nosso meio, no meio reformado, que é mais absurdo ainda. Não veem isso, não veem essa inserção no culto. Nesse sentido, os pentecostais acabam sendo até mais consistentes, porque quando eles falam de profecias, quando eles falam em línguas, eles querem fazer em tudo que é lugar, inclusive no culto. Mas os falsos reformados, que defendem continuidade de dons revelacionais, têm uma certa dificuldade de ver isso no culto. Mas é no culto que estava acontecendo ali, que é regulado para acontecer. E por que não acontece no culto? E por que não acontece no culto? Essas ordenanças bíblicas,
de não desprezar a profecia e tampouco excluir os demais dons revelacionais, só se aplicam às circunstâncias do culto de hoje, só se aplicariam caso esses dons fossem idênticos aos dons do Espírito Santo que funcionaram nos dias dos apóstolos. Se o fenômeno corrente de nossos dias não corresponde aos dons do Novo Testamento, então seria plenamente procedente proibir seu exercício no culto do povo de Deus. Claro, não podemos aceitar menos do que isso, irmãos. Como alguns tentam argumentar, como é o caso do teólogo batista Wayne Grudem, que tenta ver uma diferença substancial entre a profecia do profeta da Nova Aliança com o profeta da Antiga Aliança. E diz que essa profecia da Nova Aliança, o profeta da Nova Aliança, é um profeta de natureza inferior, que pode ser falível em sua fala, em seu conteúdo, em sua profecia. Ora, se esse é o suposto dom, então nós rejeitamos. A não ser que fossem os dons do Novo Testamento. Caso contrário, não há espaço para a prática desses dons em nossos dias. Outra objeção que se levanta é uma objeção mais de caráter teológico. E veja, essa objeção já foi citada por mim outras vezes. A pergunta que se faz: é justo restringir a Deus, dizendo que ele não pode comunicar-se com alguém por meio de revelação direta, caso ele assim o queira? Não seria, porventura, uma atitude de presunção, sob quaisquer circunstâncias, limitar a Deus? Nós respondemos de forma inequívoca: é claro que sim. É claro que sim. Ninguém tem o poder nem a autoridade de restringir a Deus em qualquer aspecto. Deus é livre. Entretanto, como você já deve ter ouvido essa pergunta, Deus pode fazer qualquer coisa? A resposta é muito simples. Pode. Tudo segundo a sua santa vontade, de acordo com o seu caráter, com a sua natureza. O ponto aqui, irmãos, não é se Deus pode fazer. Nenhum cessacionista, como alguns querem imputar a pecha sobre nós, de nos chamar de deístas, de nos chamar de homens que são incrédulos, e vão até além disso, sim, conseguem ir além disso, negam que Deus tem poder para fazer o que Ele bem entender, segundo a sua vontade, de acordo com a sua natureza santa. O ponto não é esse. Essa não é a questão. A questão é se Deus fará isso novamente. Ou, antes disso, a questão é se o que Ele fez no passado, Ele já cumpriu o seu propósito nesta revelação. Esse é o ponto. Não é se Ele pode. A intenção não vamos aqui barrar o agir de Deus. Não é isso. É se Ele continuará fazendo. E para responder essa pergunta, Ele continuará fazendo, é se, como Ele fez no passado, se isso já não alcançou o seu propósito. Lembre-se que eu falei pela manhã. Você só vai conseguir entender a questão de dons revelacionais, na verdade os dons como um todo, especialmente revelacionais, se você entender a sua natureza e o seu propósito. Qual é a natureza desses dons? Apostolado, profético, línguas, dom de prodígios e maravilhas, são dons de caráter revelacional, estão atrelados à revelação divina, a um período de novas revelações que Deus entrega ao seu povo. Essa é a natureza desses dons. Propósito: complementar a revelação enquanto ela ainda não tinha chegado ao seu ápice, ao seu propósito, ao seu fim, melhor dizendo, para não ser redundante. Uma vez que você entende que o caráter revelacional, ou seja, atrelado a novas revelações, e que o propósito enquanto a plenitude não foi alcançada, enquanto o complemento não foi fechado, finalizado, você entende a natureza e o propósito deles. E não pode admiti-los existindo num período em que você já alcançou este propósito. Não significa limitar a Deus, afirmar que a operação de milagres, como retratado no Novo Testamento, não mais ocorre hoje, se Deus mesmo, se foi Ele mesmo quem determinou que esses sinais
atestando Cristo e os apóstolos, têm servido seu propósito ao confirmar, uma vez por todas, a verdade fundamental necessária para o avanço da vida da Igreja de Cristo. Ou seja, o próprio Deus soberanamente determinou que assim seria. Não é um homem limitando, mas o próprio Deus assim estabeleceu. Suas poderosas obras realizadas entre os homens hoje são óbvias em todos os aspectos, mas sua operação contínua no mundo de hoje não implica necessariamente que ele pretenda dar prosseguimento às atividades miraculosas relativas a novas revelações. Meus irmãos, ninguém pode limitar a Deus. Seria uma blasfêmia, seria presunção tentar restringir o onipotente. A fé nele, porém, não hesitará em afirmar que ele agirá consistentemente em consonância com suas próprias intenções declaradas. Em outras palavras, o próprio Deus determinou que assim seria. E ele já cumpriu isso. Uma outra objeção, estou caminhando já para o final, é dizer o seguinte: os pagãos, os ímpios, eles não precisariam de sinais também, de prodígios, de obras portentosas da parte de Deus para serem convertidos, ou pelo menos se prepararem para isso. Esse é um outro problema, porque de um outro pressuposto equivocado. De fato, houve um sentido em que os dons ali, os dons revelacionais, cumpriram também um propósito para os incrédulos. Exemplo, 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo fala do dom de línguas como um sinal de juízo para aqueles que não creem, dentre os judeus. Mas veja, o propósito principal do dom não é servir aos incrédulos, para a conversão deles, por exemplo, mas é para a edificação dos membros do corpo de Cristo. Então você perde de vista isso quando você fala de dons revelacionais serem necessários em nossos dias para contribuir na evangelização, quando o propósito principal dos dons é a edificação do corpo. Então o argumento deveria ser esse, nesse sentido. Não seria importante eles estarem presentes ainda por causa da edificação, do aperfeiçoamento dos santos? Então seria por aí o argumento, para tentar defender, e não falar com relação ao seu propósito para com os incrédulos, uma vez que tem algo mais importante do que isso, antes disso, que precisa ser lembrado. E como eu também citei mais cedo, o que é que pode ser mais poderoso para o incrédulo que a pregação da palavra? Ele ouvir o testemunho de Cristo, do Cristo glorificado, exposto no Antigo e Novo Testamento. Nenhuma obra milagrosa, nenhum tipo de prodígio será capaz de converter o seu coração se o Espírito Santo não o converter pela palavra, profundamente, intimamente. Ele pode ver fogo cair do céu, ele pode ver o mar se abrir. Você tem alguma dúvida que pessoas que atravessaram o mar vermelho ainda assim foram para o inferno? Não creram em Cristo, mesmo vendo aqueles prodígios no deserto. Os sinais não garantem a salvação de ninguém, a conversão de ninguém, nem mesmo tinha esse propósito principal, mas autenticar a mensagem daquele que vinha em nome de Deus e também trazer edificação ao povo da aliança. Há também objeções de cunho mais prático, e uma delas, que você já deve ter ouvido, é a seguinte: há pessoas que alegam em nossos dias que Deus tem se comunicado com elas. Eu conheço pessoas próximas a mim que já falaram isso para mim por mais de uma vez. Um grande número de pessoas que servem de fato a Cristo, regularmente elas relatam visões que os têm levado, por exemplo, a entregar sua vida a Cristo. Ou então, que Cristo falou com elas de uma forma que as guiou para uma certa situação e assim por diante. A gente escuta pessoas crentes falando isso. A pergunta é: seria prático então concluir que tais pessoas têm sofrido de alguma ilusão? Não seria porventura danoso para o corpo de Cristo negar que Deus tem se revelado nessas experiências extraordinárias? Observe, aqui tem um problema com isso. Na verdade tem vários, mas um deles. E eu vou só citá-lo aqui e pretendo, na próxima vez, procurar aprofundar um pouquinho mais. Aqueles que falam de revelações particulares, ou seja,
em distinção com revelação relacionada à obra da redenção, aos planos de Deus para o seu povo, eles estão partindo já de um pressuposto errado. Como assim? Onde você encontra na Bíblia qualquer profecia que seja, qualquer nova revelação que seja, que foi dada a alguém para tratar simplesmente da sua vida particular. Por exemplo, fulano, você vai casar com Beltrano. Ou fulano, você vai ganhar e conquistar aquilo. Ou fulano, qual profecia foi dada com o fim somente de tratar da vida particular de alguém, sem ter alguma conexão ao plano da redenção, à obra da redenção? Deixa eu colocar de outra forma. Toda profecia, toda revelação que Deus entregou ao longo da história da redenção, durante a antiga e nova aliança, tinha algum ponto, tocava em algum ponto com a sua obra da redenção, com o seu plano sendo executado no tempo, no espaço, na história. Ou seja, ninguém recebeu uma profecia particular, uma revelação particular, que não tocasse de alguma maneira no todo da história, na grande história. História da criação, queda, redenção e consumação. Sempre toca de alguma maneira. Mesmo aquelas questões que foram mais particulares, mais pessoais. Exemplo, profecias que Davi recebeu mesmo. Você acha que quando ele foi ali exortado pelo profeta Natan, por exemplo, isso não está diretamente ligado ao progresso da revelação? A própria maneira de Deus lidar com o seu povo através ali daquele que era o cabeça da aliança naquele momento, ali servindo como um tipo de Cristo? Ora, é claro que tinha. Mesmo Davi tenha sido exortado pelo seu pecado, pelo profeta, algo particular, algo que ele fez contra Deus, ele foi revelado diante dele, isso toca de alguma maneira no progresso da revelação. Não está separado, não está apartado disso. Eu estou dizendo isso. Aqueles que falam de pessoas que dizem assim, eu recebi algo particular da parte de Deus, Deus falou comigo, Deus me revelou alguma coisa, e aí normalmente é algo relacionado à própria vida dela, alguma questão que ela vai resolver, que ela tem que tratar. Ela faz isso, esse raciocínio parte do pressuposto de que uma profecia, uma revelação é dada à parte do povo da aliança. Vamos ser mais claro. Se houvesse novas revelações em nossos dias, ainda que ela tivesse um público-alvo principal ali, uma pessoa específica, de alguma maneira isso tocaria no corpo de Cristo também como um todo, trazendo implicações para todo o povo e não apenas para a sua vida. Só isso já joga por terra a possibilidade disso acontecer, a não ser que você separe e veja essa coisa como sendo possível, mas jamais baseado na palavra de Deus. Separe se for possível. Revelação pessoal, particular, a parte do progresso da revelação, da grande história. Irmãos, o que acontece muitas vezes com essas pessoas, e aí eu não vou dizer que todos os casos é isso, mas muitas vezes são situações onde, por exemplo, o indivíduo, ele teve uma iluminação da parte do Senhor. E aí, por iluminação, entenda, iluminação é o que o Senhor Deus faz quando você está ouvindo a palavra sendo pregada, esse é um exemplo. E aí você está tendo os seus olhos abertos para o texto, ficando cada vez mais claro, e você vai compreendendo o texto, a sua explicação e a aplicação para a sua vida. Você vai sendo iluminado no conhecimento da palavra. Isso acontece também com relação a algumas circunstâncias na sua vida. Você passa por algo e Deus, em sua providência, Ele lhe clarifica o pensamento. Ele deixa bem evidente aquela situação, aquela questão. Ele faz isso, Senhor. Ele nos ilumina. E aí as pessoas tendem a raciocinar, aqueles que não têm o conhecimento necessário da diferença entre iluminação e revelação, a chamar isso de uma nova revelação, como se Deus tivesse falado com ele nesses dias, como ele falava outrora, de muitos modos, aos pais, pelos profetas. Não, na verdade o que houve foi simplesmente, não menos importante, entenda isso, uma iluminação.
das verdades já exaradas na sua revelação. Quantos problemas não seriam evitados na igreja se as pessoas conseguissem definir bem os termos das coisas? Definir os termos é importante, irmãos, porque não é ser alguém ligado a um precisionismo. A gente tem que ser tão preciso de uma maneira até pecaminosa. Não, aqueles que incorrem nesse erro, não é isso. Mas ser preciso com aquilo que Deus diz na sua revelação. Ser preciso. Iluminação é uma coisa, revelação é outra, inspiração é outra, apesar de que todas elas estão de alguma maneira conectadas uma à outra. Temos que separar cada uma para poder entender a vontade do nosso Deus. Eu falei na última sexta-feira para os meus alunos de catecúmenos, não sei se estão todos aqui, talvez alguns estejam, alguns eu sei que estão, melhor dizendo, sobre uma situação em que eu vivenciei no contexto pentecostal, e talvez você já tenha ouvido falar disso, ou até passado pela experiência que eu passei. Tinha uma prática comum, deve ter ainda, né? Eu passei isso com um amigo meu. Ele, uma vez, e até eu esqueci de falar para os irmãos na sexta-feira na aula, eu disse que não lembrava qual tinha sido a situação, mas tiveram pelo menos duas situações. Uma era por conta de um problema que eu estava passando, alguma dificuldade, algum pensamento difícil e tudo. E aí esse meu amigo veio me aconselhar, e eu vou já dizer qual foi o padrão do aconselhamento dele. E uma outra eu lembro muito bem, veio falar de ministério comigo. Isso eu estou falando de coisa que aconteceu há 14 anos. E eu lembro que ele pegou a Bíblia dele, hoje ele é pastor, viu? Pegou a Bíblia dele, folheou e deixou o dedo cair em cima de um versículo. E ali me disse que Deus me chamara para o ministério. Esse é um método que você pode pensar assim, poxa, mas isso aí, pastor, é mais aquele pessoal que realmente é sem noção, né? Nem todo mundo que faz isso. Tudo bem, é verdade. Nem todo homem, nem toda mulher que crê na quantidade dos dons revelacionais vai fazer um negócio desse. Mas veja um exemplo bem terrível de algo que acaba acontecendo de outras formas, ou seja, a falta da orientação bíblica adequada. A Bíblia, meus irmãos, não é uma caixinha aqui, como existe, a caixinha de promessas, onde você vai sorteando os versículos e vendo o que é para hoje. Não é assim. Deus nos deu uma coleção de livros, que formam um livro só, que tem contexto literário, histórico, geográfico, contém gramática, contém aqui ensinos, princípios. Então você tem uma variedade de conhecimento aqui exarado nessa literatura, e claro, inspirada por Deus, que precisa ser entendida, estudada. Tem que ler o texto, o seu contexto, tanto imediato como geral, para você conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E não é fazendo sorteios, coisas aleatórias, que você vai chegar à conclusão de algo. Ele fez isso. E veja, ele acertou. Aí se você parar para pensar, então agora você vai guiar a sua vida por conta disso, porque, como alguns de sua ilustração, um relógio quebrado, ele acerta pelo menos 2 vezes durante o dia, você vai agora guiar a sua vida por conta disso, porque aleatoriamente uma vez algo aconteceu e assim você vai seguir esse padrão. Nesse caso que não há padrão, mas é aleatório. Questões práticas. Nunca a experiência de alguém deve ser usada como a norma, a base para você fundamentar qualquer tipo de doutrina. Então você diga, mas eu conheço. Não, na verdade, não só conheço, pastor. Se nós olharmos para a multidão de pessoas que professam a continuidade de novas revelações em nossos dias, hoje é muito maior, por exemplo, do que aqueles que negam. Se você juntar com os papistas, então, fica maior ainda. Não interessa se a maioria está alegando isso. As supostas experiências delas não ratificam tal coisa como verdadeira. Lembre-se das palavras de Lutero com relação a isso. Ainda que
faça chover, que haja coisas portentosas acontecendo todos os dias, se não fluir das Sagradas Escrituras, nós devemos rejeitar. Ou lembre-se de John Owen, que diz que se você tem uma profecia, uma nova revelação que está contrária à palavra de Deus, você a rejeita. E se ela é dada em conformidade com a Bíblia, você também a rejeita, porque a Bíblia já falou sobre isso. Não tem mais sentido. Então não é a experiência das pessoas ou a sua experiência que vai fundamentar, mas é o que a Bíblia diz. A pergunta volta a ser a mesma. O que diz as Escrituras? O que diz a Escritura Sagrada sobre os dons revelacionais? O que ela diz? Mesmo que eu tenha tido experiências, os pós-experiências, isso não vão fundamentar a minha prática. Resumindo, o que significa, e aqui concluímos, o fato de que a revelação cessou. Não significa que Deus está morto e que não mais se comunica com o povo, com o seu povo. Os céus, meus irmãos, ainda declaram a sua glória e o firmamento ainda anuncia as obras das suas mãos. O Espírito Santo, que vive em cada crente, que vive em você, ilumina a verdade de Deus como se encontra na própria palavra dele e a aplica constantemente à sua vida e à sua consciência. A Bíblia incorpora a seleção pessoal das revelações especiais que ele determinou que a igreja necessitaria ao longo de todas as eras. Nesta revelação escrita de Deus está contido tudo quanto necessário se faz a vida e piedade. Nem sequer uma palavra, ou ideia, ou suposta visão e profecia suplementará a revelação completa da Escritura Sagrada. Não significa apenas que o cânon escrito está encerrado. Significa que nenhuma palavra pode ser acrescentada à Bíblia. O fim da revelação significa que todas as formas anteriores de Deus fazer conhecida a sua vontade, a sua igreja, agora cessaram. E com essa declaração, talvez você tenha sua mente voltada para um importante documento da igreja. E eu espero mesmo que você esteja sentindo falta das citações desse documento aqui, tanto da confissão como no catecismo. Próximo domingo, se Deus quiser, veremos qual é a posição confessional acerca disso também. Que Deus nos ajude a guardar sua palavra no nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.